Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo nós vamos eh, trabalhar eh, linguística, né? E essa matéria, ela é uma matéria que compõe o curso de letras e dessa forma eu estou me organizando no sentido do relacionamento, da motivação para realizar essas operações de aprendizado sobre esses interesses que são particulares do curso de letras, né? Dessa disciplina que nos faz ver com mais intensidade, com mais processos de contração lógica para os sentidos dos informados, né? Ou dos informantes. Então, é isso. Vamos lá. Vamos, vamos trabalhar essa matéria. É a linguística. Nesse caso, é linguística 1. Vamos. Linguística. Objetivo geral: compreender a linguagem como processo humano e sistemático. Com processo humano e sistemático. Então, o que que acontece, né? Ser humano, X, né? X. Mais Y de realidade, né? É inumano. É igual a produtos de relações. Só que para a gente separar as relações, nós classificamos elas. E nem todas as relações são relações. Algumas relações elas são classificáveis de uma forma maior, a partir de um tomos, né, dessa relação. Então a gente começa a transformar tudo em peças, né? E aí dessas peças a gente tem o sujeito, o verbo, aquilo que é, substantifica o sujeito atravessando da substância um verbo preferencial e talvez um sujeito preferencial, e isso vai organizando e vai nascendo valores que são relatados pelas relações. Então a gente tem um relato que é eletivo, é precioso, porque ele está no universo das separações do joio do trigo, né? Então aquilo que nos interessa, a gente produz. Aqueles que não nos interessa, a gente desrelaciona, a gente separa. Ah, identificar suas dimensões, estrutura, uso e funcionamento. Então, nós precisamos aprender a
identificar as dimensões uh, da linguagem. Tem linguagem que é ativa, tem linguagem que é passiva, tem linguagem que é reflexiva, tem linguagem que é instalada, tem linguagem que é emotiva, tem linguagem que é cirúrgica, tem linguagem que é roteira, tem linguagem que é isso, e ainda pode existir várias outras linguagens que ainda não existem pelo poder da criação. Identificar a estrutura, o uso, funcionamento, refletir sobre métodos de descrição linguística e aplicar conceitos fundamentais para análise de fenômenos linguísticos. Então, certo, né? Tá. O que é linguística? Linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. Um sistema complexo de comunicação que envolve sons ou sinais gestuais, estruturas e significados. Então a gente está falando aqui da linguagem humana. E essa linguagem humana, ela tem ela é um processo de revelação do homem com as suas relações, como a gente citou anteriormente. Então, tem coisas que são desenvolvidas pelo diferencial humano. E quais seriam esses diferenciais? Não sabemos. Esses diferenciais eles são promovidos sentencialmente a partir de um referencial. Então, você referenciando você sobre outra espécie, você percebe que existe diferenciais na comunicação. Só que você nunca cria uma armadilha de subjugar a espécie como indotada, né? Ou não dotada de linguagem, né? Todas as espécies, elas têm as suas linguagens e existem essas diferenciações que a linguística consegue apresentar. Sinais, gestuais, estruturas e significados. Então, o que os sinais gestuais querem dizer, né? Não se confunde com o estudo de uma língua específica, como português, inglês, etc. Então, linguagem é diferente de
língua, né? Língua é uma coisa, por exemplo, portuguesa vem de Portugal, né? Inglesa vem da Inglaterra, é... japonesa vem do Japão. Então, isso daqui é um patrimônio cultural que irriga a relação dos agentes dessa cultura, né? Agricultura, cultura, vamos dizer assim. Então, esse patrimônio cultural imaterial, ele está associado, coligado a, por exemplo, Portugal, a Inglaterra, ao Japão. E aí, cada um deles podem ganhar ramificações que são adaptações. E elas podem ser feitas a partir. Elas são criadas a partir de outras adaptações. Por exemplo, da Grécia, influência da Grécia. Então, a língua da Grécia, língua da Roma, né, o grego, sei lá o que, o latim. Então, o grego, o latim, ele pode influenciar esses idiomas também. Mas o que, que a linguística estuda? Ela estuda, de certa forma, essa, esse sistema complexo, né? Então, a complexidade desse sistema. E eu acho isso fascinante porque isso transforma a realidade de uma forma que mexe com o sistema orgânico, né? Então, o sistema orgânico se machuca para caçar resolução de modo operante a esse jardim secreto. Ou seja, segrega valores. Porque o ser humano, ele se corrompe para armazenar essa natureza. Então, você vê as criancinhas desde cedo chocando cabeça, batendo cabeça no sentido de neurônios. Elas ah, aí você fala B, aí você fala como se fosse muito fácil. E a criança olha assim e fala assim: até encontrar um modo de soar esse som. Aí ela. Aí quando pensa que não, ela. B, 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 B. E ela está envelhecendo, ela está modulando esse som e ela está gravando em si o B como um elemento normativo da sua operação músculo transdutor de sinal orgânico. E tudo que ela poderia transduzir, ela vai dizer B. Morreu pro B. Foi crucificada por B. E salvou. O B salvou, foi salvo, né? Salvou todos nós, né? Então, é a linguística estudando, né? E desenvolvendo essa associação desde novo aos seres humanos para que neles fossem atualizados
adaptados e elevados ao gesto de entonação, denotação, processamento, ritmo e manter o patrimônio no sentido cultural, né? Ou seja, tá aí o filho da Maria, né? Eita, vamos descobrindo o filho da Maria. Segundo o ângulo. Não se confunde com o estudo de uma língua específica, como português, inglês, etc. Foi o que a gente acabou de ver. Estuda o fenômeno da linguagem em si e os sistemas linguísticos. Excelente. Essa matéria ela é base para você promover em si a capacidade de aprender outras línguas, né? Senão você vai ficar preso naquela vaidade de que você nasceu e sempre vai ser português, né? De alguma forma a criança ela concebe isso, né? Eu nasci português, então não é nascer português, dando a ideia de que você pode nascer de novo, né? Você pode fazer esse mundo novo. Você tem poder para isso, para aprender outras línguas. Definições clássicas. Ferdinand de Saussure. Saussure, né? Não sei. Linguagem é um sistema de signos. Significante mais significado. E deve ser estudada sincrônica e diacronicamente. Vamos entender o que seria isso, né? Significa. Vamos trazer isso aqui para perto. Síncrono e diacrônico são conceitos da linguística popularizados por Ferdinand de Saussure para estudar a língua de duas formas complementares. Sincronia analisa o idioma em um momento específico como um fato estático, como se fosse uma descarga, um impulso, sem focar na história, né? Sem olhar para o universo que providencia essa deformação energética do acordo do organismo frente à sua necessidade de descarregar. E diacronia estuda a evolução e as mudanças da língua ao longo do tempo. Ou seja, o que trouxe o indivíduo a essa abordagem comunicativa. Então vamos dizer assim, que a sincronia seria a rima momentânea.
o processo, o produto atual. E a diacronia, né? Seria, por exemplo, os passos de edição para esse produto do momento, né? Momentâneo. Ou seja, o que aconteceu na história da língua para que a resposta obtesse essa rima, né? Por que tem essa rima? Por que tem esse peso, esse valor, esse som, né? Noam Chomsky. Noam Chomsky. Esse camarada aqui. Noam Chomsky. Aí, agora que a gente está estudando linguística, provavelmente a gente vai ter de alguns livros sobre ele, né? Vamos ver aqui. Livros. Noam Chomsky. Internacionalismo ou extinção? Quem manda no mundo? Né? Baron Chomsky. Linguagem é uma capacidade mental com uma gramática universal subjacente. Então, se você consegue obter uma capacidade mental de trabalhar essa cognição sobre os símbolos e as dimensões organizadas no organismo para ler esses símbolos, muito provavelmente você vai estar mais à frente no quesito da gramática universal que descende, né, subjacente deste mecanismo, ou seja, dessa razão sistêmica. Linguística, descrição e exploração dos sistemas linguísticos humanos. Então você vai compreender de alguma forma, visualmente, o que as pessoas querem dizer quando você ver os gestos delas sobre alguma razão, né? No universo material, obviamente, né? E muito fácil verás também no universo da imaterialidade, ou seja, do emprego simbólico para gravar aquilo que estaria dizendo de forma física, né, material. Então vamos para a parte 2. Características da linguagem humana. Então, isso aqui são as características. Muitas dessas características estão relacionadas em trabalhos científicos que desenvolvem a verdade ou a mentira sobre um sistema que fala, né? Então, sempre quando um cara fala alguma coisa que é verdade, ele produz um senso comum, que é em razão da verdade dita. Então, existe um ancoramento, né? Ou seja, algo que apreende esse navio, né? Da fala. Certo?
Agora, quando ele mente, existe também um senso comum a esse organismo, ou talvez um senso incomum. Só que esse senso incomum, quando você vai percebendo que ele aparece na mentira, ele vai se tornando comum à mentira. Então, a verdade, né, ou seja, o true ou verdadeiro, né, produz um gesto comum de verdade que pode ser observado no corpo que ora, no corpo que fala. A mesma coisa acontece para mentira, para o false ou para o falso, né? Então, por isso que Deus sabe tudo dentro do bem e do mal, né? Essa dicotomia está aqui, ó, no equilíbrio imperado. Se tudo está coligado a uma roda, esse mecanismo, ele tem o senso de verdade que se apoia sobre um plano e a sua determinada impressão. Qualquer coisa além disso começa a executar a mentira, que pode ser dada por vários processos. Pode ser por vontade, por desejo, por amor, por valor, por oportunidade, por garantia, por pesquisa, por mentira, né? Na verdade, a mentira ela tem várias faces, né? Então, quando você vai acrescentando peso aqui na pressão, você vai deformando a oração. Você deforma a oração da roda. E um mecânico, aquele que sabe sobre as orações, ele vai saber que existe isso de mentira e ele vai saber também analisar a por que causas esse corpo mente em defesa de amor, né? E aí isso é nadando profundo, caracterizando a linguagem. A linguagem humana possui propriedades que a distinguem de outros sistemas comunicativos. Até por isso eu falei que várias coisas se comunicam, só que os seres humanos eles têm camadas, né? Então, enquanto o humano ele venda, ou seja, ele faz estatísticas no sentido de mapeamento e escalonamento da oração, ou seja, da linguagem, outros seres humanos não, né? Outros seres, os outros seres, não, no sentido de os outros sistemas, né? Por exemplo, o carro. O carro ele não venda sua comunicação não. Talvez o ser humano sobre o carro ele tente causar uma venda, mas o carro não, o sistema automotores não, né? Ó, sistemas automotores, né? Eles não vendam, só os humanos. Para quê? Para ganhar valores humanos. Valores humanos, eles são tudo que pode
ser momentaneamente bom. O ser humano pesquisa, procura, por mais que postumamente não seja bom pelo fato da medida. Então, por exemplo, um suco de laranja é bom. Ele vai tomar, ele vai defender, o organismo vai dizer é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Só que o que seria bom? Seria só isso daqui. Se ele continuar tomando esse suco de laranja, de alguma forma vai ser bom no momento que ele tomou, ele vai ter a sensação, claro que vai diminuir com o passar dos goles, mas no posterior vai ser ruim porque o organismo dele vai ficar sobrecarregado de suco de laranja. E para processar todo esse sobrecarga, ele vai passar um mal danado. E aí ele vai preferir, ele vai encontrar qual que é a melhor comunicação a partir de mediar esse processo comunicativo de relacionamento entre a posição da quantidade de suco elevada ao organismo. Mas imagina que esse suco aqui é a comunicação com outra pessoa. Você entende? Ou uma hora estudando, né? Se estudar muito não vai ser bom. Tem que ter a medida do estudo, a medida desse, dessa relação. Isso caracteriza. Vamos ver o conceito de arbitrariedade. A relação entre palavra e significado não é natural. Exemplo, cachorro não tem ligação natural com o animal. Então vamos ver aqui. Então, no arbítrio, o cachorro ele não precisa necessariamente se relacionar ao animal, mas pode se relacionar ao comportamento ou até mesmo uma ação humana, né? Uma ação de é, comportamento. Então, isso aqui, a relação da palavra e significado não é natural. Porque o cachorro ele é um animal, né? Mas o animal ele também tem vários animais. Ah, conceito de caracterização a respeito do deslocamento. Podemos falar de eventos fora do tempo e espaço, passado, futuro, lugares distantes, né? Então, entre esse conceito, é importante falar que a gente fala do passado e do futuro porque a gente consegue é, renderizar, renderizar
as informações. E as mencionar sobre mesuração, né? Sobre mesura. Então eu consigo ler informações do passado e renderizá-la, essas informações, e as mencionar sobre medidas das informações lidas, guiadas e até cogitadas sobre teorias e entre outras construções do imaginário. Isso é fascinante também, porque nós nos embriagamos na imagem, né, no processo da imaginação. Né? A gente lê livros de ficção. Ou ao mesmo tempo a gente lendo livros de não ficção, livros históricos, nós ainda assim temos coragem de a transformá-las em ficções a partir das nossas próprias conclusões, né? Aplicando essas caracterizações. Ó, produtividade. É possível criar frases novas e ilimitadas. Ou se é, né? Possível criar quase que ilimitadamente. Porque é uma ordem muito grande de. Não, é uma ordem infinita. A gente pode afirmar isso com total razão, porque os símbolos eles sempre podem ser criados e adicionados no modelo da descrição. Então, se permite criar, permite ir ao infinito, né? Ou seja, isso é o universo entre nós, né? É o conceito da produtividade. Dualidade de padrão. Significado mais forma. Sons isolados não têm significado, mas combinados sim. Então, dualidade padrão, a gente tem o significado e a forma, atuando juntos, né? Então, quando a gente pega o A, o B, o C e o D e a gente isola a transdução isolada desse sinal, tende a ser lida por um órgão, um órgão barra organismo é, ativando o para determinada ação ativa. E aí, se você pegar esse A e fazer isso daqui com ele, ó, afinar o A, você vai pegar esse acorde de A e vai afinar ele. Quando você afina ele e soa ele, né, você vai desenvolvendo uma escala de destemperar o organismo
a partir do volume da atividade, até que você chega em um volume infração. E esse volume infração ele também é perceptível pelo organismo, só que ele é perceptível de uma maneira menos elucubrante. O que significa ser menos excitante, menos estressante, estimulante, mas ainda assim o organismo a percepta, né? Porque ela intercepta o organismo. Ao mesmo tempo, eu consigo desafinar esse A para tomadas de ar maiores. Tá vendo, ó? O ar ele acompanha essa corda aqui, ó. Ele vai desacordando, tá vendo? Ele vai mexendo com o espaço orgânico, certo? E esse som de A é um A cru. Né? A gente tem o A cru, assim como a gente tem o B cru. A gente tem o A, o E cru, o I cru, o O cru, o U cru. Só que quando a gente começa a temperar com pressão esse ar, ou com impressão esse ar, falta ou excesso de pressão no ar, o ar vai deformando. E aí, os elementos de tempero são as consoantes. As consoantes, elas temperam os vogais crus. E aí elas cozinham sonorizada, cognição. Elas cozinham, ó, sonorizada, cozinham sonorizada impressão. Não, elas cozinham sonorizada atividade. Por quê? Porque o ser humano ele se coliga a elas. Ele armazena a coligação de imagem e som e a zela. Ou seja, e a zela por essa imagem, por esse som, a partir da instalar palavra ou para essa combinação. E aí a palavra ela vai fundamentar, ela vai fazer o esqueleto desse som. Então a palavra ela fica no meio desse de nós, né? A palavra no meio dos nós. Que nós são esses? Nós são aquilo que a gente utiliza, por exemplo, Abner, que é meu nome, né? Aqui tem um nó, aqui tem um nó, aqui tem um nó, aqui tem um nó, né? Só que quando eu sou todas esses elementos simbólicos que são as letras A, B, N, R, eu dou nó nelas, né? Eu não falo A, B, N, E e R. Eu falo Abner. Eu contraio isso. Eu faço isso aqui, ó. Está assim, eu faço assim, ó. Eu reduzo ela a um encontro preciso, né? Eu reduzo essas vacâncias porque eu dou nó aqui, ó. E isso moduladamente. E aí eu falo Abner, Abner, Abner.
Abner. Ô, Abner. Mais combinado, sim. Dualidade de padrão. Linguística vai estudar isso, né? E o aprendizado social. Ou seja, a palavra ela é sempre é, sempre aprendida, né? Então, a palavra vai além dos estímulos biológicos, né? Por quê? Ahn, porque ela consegue performar muito, muita, muita elementariedade presente. Então, a palavra ela consegue soar muito mais do que apenas os estímulos padrões, porque ela soa até mesmo aquilo que nós não detectamos aos olhos, aos sentidos comuns. A palavra soa o incomum, consegue soar o incomum no universo. Então ela consegue destacar coisas apreendidas pelos seres por hiper ou hipossensibilidade ao meio, né? E ninguém pode negar, porque seria como negar a Cristo, Jesus, né? Níveis de análise linguística. Ó, nível e objeto de estudo. Então, o nível de análise fonético está ligado com o som, né? Os sons da fala, produção e percepção. Então, para aqueles que estudam a fonética, eles devem ter noção do corpo atuante na produção da fala. O corpo atuante na produção da fala, ele vai trabalhar um processo de domestificação do produto sonoro que ele produz. Então, existe a domestificação do produto sonoro que produz. Isso significa dizer que um ser atuante no processo de produção de som, ele pode atuar em níveis de
execução sonora. Só que em algum momento que ele estiver aprendendo na fase da vida, ele vai se instalar em um nível, porque essa linha aqui representa a média da saúde de ser falante e percebido pela fala, ok? Se ele quiser mudar isso, ele tem que desenvolver o treino. O treino vai fazer com que ele se diferencie de tal forma que ele vai conseguir, né, fazer isso daqui, ó. Essa linha daqui, ela vai fazer assim, ó. Opa. Ela vai produzir variações nesse arco. Então, ele vai variar muito mais na sua produção de sons, ó. Ele vai variar muito, ó. E nessa variação, ele vai ter mais produtos de fala. Produtos de fala, ou seja, ele vai conseguir até mesmo produzir sons que a gente chama de sons angelicais. O que seria um ser que consegue produzir sons angelicais? São seres que conseguem falar como alguém nunca falou, né? Quando a gente fala como alguém nunca falou, a gente desperta um cumprimento a Deus. Um cumprimento a Deus de sua natureza em revelação. Isso se chama recorde, né? Então isso é muito legal. O recorde, ele nos apresenta mais uma imagem de Deus aqui no nosso modelo de o enaltecer e o conhecer dentro da nossa prática. Fonológico. Então aqui a gente tem o ético, o lógico, né? O lógico. Então, esse lógico é quando você começa a ganhar a resolução dos contrastes que os sons, na verdade, as palavras formam, né, em seu estabelecimento de ordenação, né? Ou seja, a gente vai ter o lugar da é, é, sistemas, ó, a percepção da pontuação, né? A percepção dos acentos, né? Da articulação das vogais com as consoantes, né? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a acrescentar. Rimas, aliteração, palavra, sílaba, consciência. Análise fonológica. Foca no fonema, que é a menor unidade sonora capaz de diferenciar o sentido entre palavras. Educação, consciência fonológica.
rimas e aliterações, perceber sons parecidos, isso está na fonologia, consciência da sílaba, manipular os pedaços das palavras, perceber o som individual. Então é isso mesmo. Já a forma, né, morfologia, né, ou seja, morfo, vem de forma, né, a formação da palavra. Então a palavra é formada e a gente tem os conjuntos de formação. Esses conjuntos de formação, eles vão nos dar em escalas é, uh, a forma de organizar e o que aquilo traz dentro da organização, o direito de estar contido ali na oração, né? Para formar a mensagem, né? Então, para você executar um movimento na física, por exemplo, na física, para um avião decolar, ele precisa de, né, vamos dizer, ele precisa de velocidade. Então você tem uma força para cá, né? Velocidade. Na verdade, a força está atuando para lá, né? Então, velocidade, você empurra o móvel e ele começa a voar. Você precisa de uma força para cima, né? E você precisa de uma, né? Essa, como que eu diria assim? Esse plano, essa superfície aqui, ó. Superfície de planar. Ou seja, você precisa de uma superfície potencial o suficiente para fazer com que o ar te dê uma mãozinha, né? Então o ar o que você lança para cá, o ar lança você e mantém você para cima. Essas asas aéreas, elas convertem o ar em uma mãozinha, né? Ela faz com que, tipo assim, o avião ele tá aqui, né? E aqui é as asas do avião. O ar ele faz assim, né? Ele carrega o avião de bandeja, né? E aí o que o avião precisa? Ele só precisa de se manter na bandeja com as suas turbinas. Então, à medida que ele vai soltando a turbina aqui, ó, né, os seus motores, ele vai se mantendo nessa bandeja aérea, né? Ou seja, o ar ele bate aqui nas asas e o carrega o avião. E aí, para ele diminuir a bandeja, ele precisa de desacelerar as turbinas e ganhar e encontrar o movimento de descida, né? Então existe uma redução e uma aumento, né? Na verdade, isso aqui, né? Certo. E a mesma coisa acontece na formologia, né? A forma de você desenvolver a informação é uma forma educada que desacordou-se do seu organismo para o organismo do outro um padrão de levar uma informação para a navegação
em sua percepção, né? Vamos dizer que você manda essa informação e ele percepta, né? Ele encontra sentido aqui, ó. Ele desafina sentido e ingere essa informação neural, ok? Por isso que a gente tem comunicação até mesmo nos cirúrgicas. Sintaxe, estrutura das frases. Então a gente tem um léxico que vem do que as frases, do que as palavras são feitas, a sintaxe. Vamos ver aqui, ó. Análise sintática, sintaxe. Então, as relações. É, as relações entre uma palavra, o sujeito, o verbo, o predicado, o complemento, substantivo, objeto. Ah, mas deixa eu ver aqui, ó. Então, a morfologia ela estuda as classes das palavras e a síntese ela estuda os elementos que elas uniformalizam em uma oração. Ou seja, elas concordam as suas relações, né? Semântica, o significado das palavras, né? Porque elas significam alguma coisa, né? E a pragmática, o uso da linguagem no contexto, né? Porque você pode ter vários usos de uma mesma do mesmo objeto, né? E aí a pragmática ela traz para nós essa variabilidade, até mesmo você pode construir, né, um verso de poema ou um verso argumentando e os dois vão dizer as mesmas coisas, só que em forma diferente, né? A pragmática ela estuda isso. Fonética e fonologia. Fonética estuda estudo dos sons articulados, PBT, estudados quanto à articulação. Então, os elementos fonéticos, eles são percebidos a partir das suas articulações. E as articulações, elas representam para nós cadeias silábicas, né? Então, as sílabas, elas vão formar para nós o que a gente chama de pré-fixos, radicais, sufixos. E cada uma dessas terminações modulantes, elas vão enrijecer, vão ativar a palavra e a sua fonética também por causa dessa articulação. Fonologia, organização dos sons em um sistema. Então, em carro versus rato, né? O R versus o R aqui, ó, carro, ro, e o rato, rato, rato. Então, existe pro R nessas duas palavras, existe uma variação. E por que ocorre essa variação? Porque o R ele está entre consoantes
entre vogais, né? Ele está flutuando em um meio diferente. Então, o meio dos R's. Por exemplo, carro e rato, né? Então, ó, carro, ro, rato, né? Rato, rato, não é rato, porque a flutuação aqui, ó, é negativa e A. Ele está entre essa relação. Então, a sua função aqui, ó, de articulação, ela é mediada pelos auxiliantes, né? Então, a gente precisa perceber isso para entender esse mecanismo da formação de palavras e o emprego dessa relação de, de fluidos, né, na ativação lógica dos operandes. Por fluido do tomos embasante. Então você consegue até mesmo embasar um tomos na sua análise de ativação. Então, por mais que uma palavra ela tenha a sua, né, a sua sílaba tônica, né? Vamos pegar o conceito de sílaba tônica. Batom. Batom. Ba é a sílaba tônica, né? Quer ver, ó? Batom. Qual é a sílaba tônica? Batom. Não é tom. Né? A palavra é oxítona, pois a última sílaba é pronunciada com maior intensidade. Batom. Certo. Então, tom é a palavra com a sílaba tônica. Só que se eu quiser desapropriar esse efeito tônico da última sílaba, eu preciso de referenciar o ba com um acento e tentar destruir a regra que que emana do tom a sílaba tônica. Como que a gente destrói a regra, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que. Qual é a regra, né? Aqui, ó. A regra é essa aqui, ó. Oxítonas terminada em nossa. Beleza. A gente tem essa regra para batom. Oxítonas. Ou seja, a última sílaba é a mais forte. Oxítonas. Terminadas em batom. Não recebe acento gráfico, pois a sílaba mais forte é a última. Então está terminada em certo? Então a gente, para falar bat, batom, a gente tem que desfigurar esse on, né? E aí, como que a gente vai fazer isso, né? O bat, o bat, o batom, bottom, o bot, o batu, né? A gente consegue, né, de alguma forma, descaracterizar
esse on, né, e falar batoma, batom, batome, batomes. Sei lá, a gente pode fazer alguma coisa. Fica meio esdrúxulo apresentar isso assim. Então, de repente, né, é um estilo freestyle, mas realmente existe essa capacidade que os linguistas fazem para mediar, quando necessário, efeitos no organismo. Mas, na verdade, muitos linguistas eles nem se amparam nisso, né? Eles já metem logo bah, né? E aí eles reduzem o tom. Batman, Batman, me empresta o Batman, Batman. Entendeu? Eles irrelevam a força do tom e ela se mantém, mas mesmo assim eles não apareçam, não fazem ela aparecer na evacuação do som, na descarga do som. É como se eles estivessem modulando a descarga mesmo. E aí eles mudam o receptor, eles fazem com que o receptor ele quebre a perspectiva, né? Então a gente causa nisso a quebra do paradigma. O paradigma seria escutar o tom. Mas quando você desafina o tom, você fala bato, 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 empresta o bato. Você quebra o paradigma e o batom ele ganha outra ativação, né? Você cria um senso em comum. Morfologia analisa como palavras são formadas, morfemas, menores unidades com significado ou função. Exemplo: in é uma negação e mente é um advérbio. Então aqui, ó, morfema. Deixa eu ver. Ah, tá, morfema. Menor unidade da palavra. Com significado. Com significado. Aqui é que muda a chave, né? E aí a gente tem os exemplos do morfema in, que representa uma negação para muitas palavras, e o mente, que representa um advérbio. Ó, classificação: simples, derivados, compostos ou flexionadas. Dos morfemas, morfologia: simples, derivada, composta. Sintaxe: estudo das relações entre palavras para formar enunciados gramaticais. Sujeito, predicado, objeto, adjunto e etc. Regras e operações que permitem construir frases. A sintaxe, né? A sintaxe é um dos elementos mais importantes para aprender e gestar a língua. Porque você repetir é fácil, mas repetir
na ordem certa, você aprender a ordem correta, te faz é, correr, né? Correr com qualidade no sentido esperado. Então, mesmo nenhum falante nativo de uma língua, de um idioma que você não aprendeu ainda, se ele falar desesperado e você saber que existe a ordem, se você seguir a ordem, você vai conseguir compreender muito mais o desespero do falante, porque ele vai soar sistematicamente sobre ordem sonora. E aprendendo essa ordem sonora, você sempre vai ter o ritmo do som e vai conseguir modular esse ritmo do som em velocidade de propagação. Então, quando um cara falar uma frase em inglês rápido, você vai entender que ele falou ali o o substantivo, o verbo e o complemento, que aquilo ali é uma frase interrogativa, que ali é uma frase afirmativa, que ali é uma frase negativa, entende? Por causa da sintaxe. Sujeito, predicado, regras de operações que permitem construir frases. Semântica. Estudo do significado, sentido literal e sentido contextual, polissemia, sinonímia, antonímia. Semântica vai lidar com sentido literal, contextual. Então as coisas são ditas em um contexto. O contexto representa a descendência, descende a algo, né? Então, se eu estou falando de árvores, árvores descendem da natureza, descendem das espécies de plantas, descendem, né, de toda aquela bagagem de conhecimento de árvore e seus descendentes. Isso é contexto. Está falando da árvore em qual que se localiza onde? Isso também é contexto. Literal é de forma sem imaginação, é da forma do sentido do dicionário. É como se ver no modo dicionário. Então, polissemia são os vários sentidos. Sinonímia são palavras que têm são sinônimas, né? Ou seja, uma palavra, várias palavras conseguem dizer algo, né? E então várias palavras podem representar uma informação, né? Algo que você quer dizer. Antonímia é o conceito de você ter o oposto, né? O oposto, né? O oposto da palavra. Então, ao invés de você ter que dizer
não, né? Você tem duas palavras que representam tecnologicamente, tecnograficamente, tecnotextualmente falando, né? Vamos dizer assim, representam objetivamente, né? Que é o oposto, né? Então vamos dar um exemplo: dia e noite, né? Então, bem e mal, é, bom e mal. Acho que é isso, bem e mal. Pragmática. Uso da linguagem em situações reais. Contexto determina sentido efetivo. Então a pragmática, ela vai analisar, né, num modo de operação em uma situação real. Real. E na situação real existe muitas implicações. Ou seja, essas implicações a gente pode colocar como imprevistos. Imprevistos de reações às falas, né? Então, o contexto, o contexto da fala, né? O contexto da informação, ele determina o sentido efetivo dela, né? Fecha a janela. Permissão, ordem, pedido. Então, quando alguém fala assim, fecha a janela, ele está pedindo, né? Fechar a janela. É uma permissão? É uma ordem? É um pedido? O contexto que vai dizer. Bom, então neste caso eu vou terminar essa aula por aqui e no próximo vídeo a gente continua a trabalhar um pouco mais a linguística nos nossos conhecimentos. Então até o próximo vídeo, um abraço para vocês e fui!